Nós estamos estudando uma porção das Escrituras, Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Especialmente o versículo 4 nós estamos estudando. E vós, pais, não irriteis os vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Como eu já coloquei para vocês no estudo anterior, disciplina é um treinamento por ação. A admoestação é um treinamento por palavra. Então, filho, nós temos que encher o pulmão de ar, porque é por repetição. É por repetição. A gente tem que ir falando, até que aquela verdade entre dentro dele. Não adianta falar bravo, não adianta falar alterado, porque se o seu filho tiver medo, ele vai ter problema no futuro. Ele pode até ser obediente, mas ele vai ter problema no futuro. Um pai ou uma mãe fala bravo com o filho assusta e aprende a obedecer porque ele está com medo. Hora que entrar um psicopata na vida dela, da tua filha, que falar mais alto, o que ela vai fazer? Assustar e fazer tudo o que o peão está pedindo. Então esse não é o caminho. O caminho é conquistar o filho pelo ouvido. O caminho é conquistar o filho pelo ouvido. Ele tem que ouvir a voz da gente, aprender a obedecer a gente pelo ouvido, não pela imposição, não pela dureza. É um caminho simples, porém ele é trabalhoso para nós pais, porque requer de nós um domínio para falar com eles. Então a Bíblia está ensinando um princípio muito simples, que a necessidade do filho para com os pais é obediência, porém a necessidade do pai para com o filho é não irritar o filho, é trabalhar o filho de tal maneira que ele não fique irritado. Quais são as características de uma criança irritada? Ela fica agitada ou ela fica recolhida demais. Ela pode desenvolver um pouco de toque, transtorno obsessivo compulsivo. Então ela pode começar a organizar demais as coisas. Ela pode, vai desenvolver a irritação, ela pode ter um pouco de possessividade, então te quer demais, quer ficar perto de você demais. Se você afasta, ela não fica bem. São sintomas, pode chorar em demasia, pode ser dura em demasia, são sintomas de que ela ficou irritada, certo? Então tá assim, nós regulamos pai e mãe. É pai e mãe que a gente regula. Quais as duas primeiras coisas que nós vimos a respeito de irritar filho? Quais os dois primeiros pontos que a gente viu? O primeiro, atrito conjugal, briga, seja briga descarada, seja briga velada. Qualquer briga a criança percebe. Brigou, o casal brigou, a criança responde mal. Ela não vai ficar bem. Então, o atrito conjugal é a primeira coisa que irrita. Segunda coisa que irrita, falta de tempo. Você não deu o tempo que a criança necessita. Não é que você necessita. É que a criança necessita. Você não deu o tempo adequado que ela precisa, ela também vai irritar. Conversamos bastante sobre isso, é só pegar o estudo e ouvir novamente. Então vamos avançar. Terceiro ponto que irrita a criança: comparação. Filho não pode ser comparado. Você não deve comparar, tá? Por quê? Porque o filho é único. A gente só compara por dois motivos. A gente compara para colocar alguém acima e alguém abaixo. Você não compara por outro motivo. 1/3 de nós aqui tem esse problema de ficar se comparando com os outros. O problema é que quando a gente se compara, se você se vê acima, você vai subir nas tamancas. Você vai ficar orgulhoso. Se você se vê abaixo, você vai correr o risco de deprimir. Então a comparação
é um veneno. Mas é um veneno. Você é único. Você é do seu jeitinho. Você é feito do mesmo material que o seu vizinho. Você tem virtudes e você tem defeitos. Igualzinho o seu vizinho aí que está sentado do teu lado. Ele tem virtudes e ele tem defeitos. Então a gente precisa aprender a não fazer o jogo de comparação. Pessoas que se comparam se tornam muito exigentes consigo e com os seus. Só que aí você joga sobre o seu filho um peso que ele não dá conta, porque ele tem que ser ele. Está entendendo? Se o seu filho dá conta de tirar 6,8 numa prova de matemática, não é para ele tirar 7. É para ele tirar 6,8. Porque é o quanto ele consegue dar naquilo. Então a gente tem que ter aceitação pelo ritmo, pelo limite de cada um de nós. Ele até pode ser capaz, digamos que ele tem inteligência, de tirar 9. E ele é meio folgado. Tudo bem. Mas naquele momento a folga não deixa ele tirar 9. Ele só é capaz de tirar 6 e 8. Então você não vai conversar sobre o 6 e 8. Você pode até conversar com o fato dele ser folgado. Filho, você é acomodado, você está um pouquinho mais folgado, você é muito inteligente, você já tirou essas notas lá atrás, você podia tentar se empenhar um pouquinho mais. Você não chega apenas e diz, moleque, essa nota aqui não é boa, você tem que tirar 9. Você não pode fazer isso, porque você não está explicando o porquê. Muito menos falar, olha o teu irmão, olha a notona que ele tirou. Porque ele estuda. Você não estuda, o que ele fica? Com vontade de sentar a mão no irmão. Por quê? Porque o irmão vai bem e ele não vai. Então, cada um de nós é cada um de nós. Cada um tem suas características. É bom em português, não é bom em matemática, é bom em história, não é bom em geografia. Cada filho tem sua característica. Tem coisas que são boas e tem coisas que são ruins. Então, nós não comparamos com ninguém, nem estabelecemos um padrão muito alto. Nós deixamos ele apenas ser ele. A gente vai tentando ajudar ele a melhorar sem fazer esse jogo de exigência, de comparação. Vocês estão conseguindo entender? Hoje nós temos uma doença moderna, que eu já mencionei com vocês, que tinha na antiguidade, chamada fobia social. Então o sujeito, lá atrás, ele tinha medo de se relacionar. Só que as brincadeiras lá atrás era de pique-esconde, era de correr na rua, de pega-pega, coisa desse tipo. Então se a criança quisesse brincar, ela tinha que se forçar a sair de casa. E aí ela conseguia se relacionar um pouco. Essa doença voltou na modernidade, só que voltou com o celular. Então a criança consegue se relacionar pelo celular, por jogo. Então ele empresta a arma, ele ganha a arma, ele fala com os amigos elogiam ele, rapaz, mas que jogada, que gol que você fez, que isso, que aquilo, tudo no celular. Então essas crianças hoje não saem nem mais de casa para terem que enfrentar as coisas. Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque se você, pai ou mãe, tiver alto nível de desempenho, se você tiver um desempenho muito alto, casa muito correta, muito limpa, tudo muito organizado, se você for muito exigente, se você escreve muito bem, exige letra, se você trabalha muito, é pontual, nada disso está errado. Mas se você joga um nível de excelência muito alto e exige isso do filho, o que está acontecendo? Os filhos estão tendo medo de sair para a vida adulta e não terem a tua competência. Sabe o que eles fazem? Eles começam a boicotar a saída deles para a vida. Eles não querem ir saindo, porque eles têm medo de não dar certo. Vocês estão entendendo? Então, pais muito exigentes
tem que ter um cuidado enorme com o filho. Às vezes você é um parâmetro de comparação, mas é um parâmetro de comparação com exigência. Não é errado os filhos olharem para nós e terem em nós alguém para ser imitado. Isso não é errado, mas é errado o filho olhar para nós e ver em nós um modelo de exigência que tem que ser alcançado a todo custo. Vocês estão me entendendo? Isso é errado. Então, filho, ele precisa ter alguém para imitar. E é ideal que seja o pai e a mãe para imitar. Mas ele tem que fazer isso voluntariamente. Não pode vir de cima para baixo. Filho, eu fui desse jeito, eu quero que você seja desse jeito. Filho, eu exijo tal coisa. Na escola eu fazia de tal jeito. Eu quero que você faça de tal jeito. Vocês estão conseguindo entender? Então vocês precisam compreender que a comparação é um veneno. Nunca compare com o irmão, nunca compare com o primo, que são as comparações mais normais que a gente tem, ou comparação com nós mesmos. O teu filho é teu filho. Então, se comparar, elogiando, ele pode ficar orgulhoso. Se comparar diminuindo, ele pode ficar irritado e depois deprimido. Vocês estão entendendo? Então, terceira coisa que irrita filho: comparação. Quem aqui foi comparado? Levanta a mão, por favor, levanta alto. Olha lá. É agradável? Dá um pouco de raiva? Vocês estão entendendo? Então não dá para trilhar esse caminho. Quarta coisa que irrita: falação demasiada. Quem aqui fala muito? Levanta a mão. Levanta alta a mão. Oh, que curioso! Os que foram comparados falam muito. Por que será que quem foi comparado fala muito? Foi muito exigido. Está fazendo o que com o filho? Está exigindo muito. Só que vai irritar. Então, falação demasiada é cansativo para o ouvido do filho. Vocês precisam lembrar o que está sendo dito repetidamente. Na formação do seu filho, não há órgão mais importante que o ouvido. Por isso, o ouvido não pode ser cansado, porque é pelo ouvido que o filho vai se tornar obediente. Então, o ouvido da criança não pode ser esgotado. Se ele for esgotado, ele para de te ouvir e aí ele não tem condições de crescer. Então, a fala não pode ser excessiva. Qual o tipo de fala excessiva que a gente tem? Repetição, insistência. Tem pai que é insistente. Eu quero que você faça, eu quero que você faça, eu quero que você faça, eu quero que você faça. Tem pai que fica falando sozinho. O filho já saiu da cozinha, você já deu a bronca, ele já está longe e você continua falando sozinho. Porque ele não pode fazer isso, que ele pensa que ele não pode agir dessa maneira, e ele lá no quarto te ouvindo. Gente, vai irritar. Vocês estão entendendo? Falação demasiada irrita. A primeira forma que ela aparece é na insistência. Segunda forma, tem pai que é professor. Tem pai que tem um sermão em tudo. Tem um tom professoral. Eu caí nesse laço. Tem pai que tem um tom professoral. Então, toda situação é um sermão para ser dado. E aí, o filho vira o zoinho. Ele olha para cima, ele abaixa a cabeça, ele não interage. Por quê? Porque ele sabe mais ou menos tudo que você vai dizer. Vocês estão entendendo? Então a gente tem que medir se não está sendo cansativo demais. A última coisa, tem pessoas que são prolixas. O que é uma pessoa prolixa? É uma pessoa que abre um assunto, e abre um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto,
E ela conversa dando um tiro de cartucheira. Ela não é precisa. Ela fala um monte de coisa e ela perdeu o que ela queria falar do início. Vocês estão entendendo? É mais ou menos isso. O que eu estava falando? Alguém aqui convive com gente prolixa? Levanta a mão. Vocês estão conseguindo me entender, né? Então é aquela pessoa que abre muitos assuntos. Ela em geral pode aprofundar muito, ela em geral pode entrar em temas que não têm a ver com o assunto, e isso cansa a criança, isso irrita a criança. Então, quarto ponto que irrita filho, falação demasiada. Eu falei para vocês no início que é por repetição, mas é uma repetição saudável, não é uma repetição chata. A falação demasiada é uma repetição chata, tá? Quinto ponto que irrita filho, rigidez. Gente perfeccionista, rígida. Qual é o problema do perfeito, do perfeccionista? Só pode ser do jeito que ele quer. Então a rigidez é extremamente frustrante. Ela irrita. Vocês estão entendendo? Quem aqui é rígido? Levanta alto a mão. Quem é perfeccionista? Gente, nós somos chatos. Nós somos chatos. Vocês estão entendendo? Então, relaxa. Eu saí de tudo isso, com a graça de Deus. Eu entendi e eu flexibilizei dentro de mim. Eu flexibilizei dentro de mim. Porque senão a gente morre com isso daí. E acima de 60 anos já é bem difícil de conseguir mudar. Então a gente tem que tentar mudar antes disso. Vocês estão entendendo? Então a rigidez excessiva. Na rigidez excessiva a gente tem algumas características. A gente é controlador. O rígido e o perfeccionista são controladores. Então a gente vai lá e tenta olhar, tenta refazer, a gente quer ter as informações para a gente poder ter o controle. Que outra coisa a gente é? A gente está sempre certo. Tem que ser do nosso jeito. E presta atenção, a única coisa que nós vamos trombar com o filho é uma coisa chamada pecado. Pendurar a roupa de um jeito ou de outro constitui pecado? Imagina. Então nós não brigamos por esse tipo de coisa. O filho deu uma arrumada na cama dele toda torta. Obrigado, querido. Vocês estão entendendo? Você não vai virar e... moleque, não é desse jeito. Presta atenção. E se ele não tiver a tua mente? Você acha que ele vai deixar na medida? Claro que não. Então se ele fez, filho, obrigado, que bom. Para de exigir. Porque você sempre, se você exigir demais, você transmite constantemente a ideia de que o que ele está fazendo é ruim. Não é bom. Ele cresce de que jeito? Um incapaz. Ele vai se achar um incapaz naquilo que ele está fazendo. Vocês estão entendendo? Quem aqui tem filho com um talento artístico? Desenho, pintura, música. Alguém aqui tem filho artístico? Presta atenção. Todo cérebro artístico é desorganizado. Então eu estou te dando uma boa notícia. Teu filho vai ser desorganizado. O que tem esse perfil. Por quê? Porque o cérebro, ele cria. O cérebro cria. Ele fica lá nas nuvens. Ele não consegue ver a cama desajeitada, a roupa no chão. Ele não vê.
não é uma bagunça porque ele é bagunceiro. É uma bagunça porque o cérebro não tem percepção daquilo. Então hoje os especialistas fazem o quê? A gente tem testagem que verifica isso, olha isso e não coloca um cérebro desse na costura. Coloca um cérebro desse na criação. Porque se ele for para a costura, ele vai zigue-zaguear. Vocês estão entendendo? Porque não é da natureza dele. A natureza dele é ficar imaginando e criando. É o jeitinho que o cérebro funciona. Vocês estão conseguindo entender o que está sendo dito? Então, assim, a gente identifica a natureza do filho e tem tranquilidade com o jeitinho que ele é. E lida com essa coisa chamada desempenho, rigidez, de um jeito mais tranquilo. Tá? Então, nós já estamos em 5 coisas. A primeira, atrito conjugal, falta de tempo, comparação, falação demasiada e rigidez. Vamos parar aqui. Semana que vem nós continuamos. Acho que a gente vê mais 3 pontos semana que vem. Nós temos uns 20 e poucos para ver. Se põe de pé. Assim, se você for casado, achar que vale a pena, pega o teu parceiro, ouve os estudos com ele, e ouve os comentários dele com relação a você, porque ele vai virar e vai dizer assim, quantas vezes eu te digo isso? Você está ouvindo agora porque ele está falando, né? Mas quantas vezes eu já falei para você mudar esse teu jeito? Você vai com humildade pedir desculpas e tentar mudar, tá bom? Dá a mão para quem está perto de você aí, vamos orar. Senhor, tem misericórdia dos nossos filhos e muda o nosso coração. Concede-nos graça e sabedoria para sermos cheios de Ti. Ajuda-nos a entender esses princípios e corrigir essas coisas dentro de nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente.